A vida de São José, revelado à abadesa Maria Cecília Bage. Continuação. Havendo o diabo terminado e esgotado todas as suas artimanhas através de pessoas, decidiu fazê-lo através de tentações pessoais, sempre para que o visse diminuído em seus méritos. E Deus concedeu a ele esta liberdade de atormentar José por meio de todos os tipos possíveis e imagináveis de tentações, com exceção daquela que se referia à sua castidade, campo esse em que o Senhor não permitiu fosse ele mais tentado. Desta forma, o demônio passou a oferecer-lhe inúmeras formas de tentação. Em primeiro lugar, tentou que José abandonasse sua humildade e modéstia, tentando-o para que se tornasse ambicioso e passasse a vangloriar-se de si mesmo. Para isso, incutia-lhe na mente as suas grandes virtudes, sua imensa bondade para com os outros, sua extrema fidelidade ao seu Deus, os grandes sacrifícios que fazia por ele, as boas ações que praticava e os muitos sacrifícios que já havia feito, e que o santo, por isso tudo, era merecedor de muitos prêmios e muitas mercês de Deus, pois não existia no mundo alguém tão virtuoso quanto ele, tão dado à prática da bondade. José se horrorizou com estas tentações, pois sendo muito humilde, tinha-se por grande pecador. Com orações recorreu logo ao Senhor, sabendo que elas eram artimanhas do demônio para perdê-lo. Vencendo a tentação que se oferecia, superou mais uma vez seu inimigo. Não satisfeito, o diabo tentou o pecado da gula, fazendo que o santo se sentisse propenso a degustar iguarias esquisitas e sofisticadas, tentação essa que foi vencida através de jejuns e mortificações. Fez o demônio então que ele sentisse ódio pelas pessoas que o haviam ofendido e maltratado. Como resposta, ele desejou o seu bem e rezou por elas, para que Deus as favorecesse. A tentação seguinte foi contra sua fé, tentando mostrar-lhe que as coisas ditas pelo anjo eram somente frutos de sua imaginação. José, mais uma vez, mostrou-se forte. O diabo fez então lembrar-se das propriedades e objetos todos que havia perdido, insinuando que ele poderia recuperá-los e tornar-se rico novamente. Desprezou o santo esta possibilidade e mostrou estar plenamente satisfeito como se encontrava e que para ele a graça de Deus era o suficiente. Muitas dessas lutas internas foram travadas por José nas mais variadas formas possíveis. Ele as superou todas com galhardia e rendeu graças ao seu Deus pela ajuda que tinha tido nestes momentos. O demônio se afastou, derrotado e combalido, não sem antes jurar que lhe faria guerra eterna. José não o temia por ter Deus ao seu lado e dizia as palavras de Davi: O Senhor é minha luz e minha vida, a quem devo eu então temer? Ele defende e protege minha existência, quem, pois, poderá fazer-me tremer? Mesmo com exércitos contra mim, jamais existirá qualquer temor em meu coração. É no Salmo de Davi. E também, nada temerei, pois tu estás comigo. E ele dizia essas palavras com grande sentimento e fé em seu Deus, e sempre ele o ajudava e protegia. Mesmo após terminada esta fase das tentações, o santo ainda não encontrava sua completa paz, pois Deus tinha por bem submetê-lo a novas provações, por tirar-lhe sua iluminação, seu fervor, sua alegria interior, deixando seu espírito em grande abandono. O santo se perturbava com a ideia de haver desgostado a Deus de alguma forma, sentindo-se abandonado por ele, objeto de todo o seu amor, e sofria muito com isso, lamentando-se e suplicando ao céu pelo fim de tal situação. Ficava noites inteiras ajoelhado, rezando
para que o Senhor manifestasse de que forma ele o havia desgostado ou ofendido, para que ele pudesse então realizar as necessárias penitências. Aparentemente não havia resposta para estas suas súplicas e em nada ele encontrava conforto. Seu anjo não mais lhe aparecia, e ele, não tendo como desabafar seu sofrimento, recorria a Deus e dizia: ó Deus de Abraão, tende piedade desse vosso indigno e humilde servo. Haveis prometido vossa ajuda e favorecimento. É tempo, pois, de cumprimento dessas promessas e de que me consoleis nesta minha tão grande aflição. Que fiz para ser assim abandonado por vós? Concedei-me a graça de saber. Sei que muitas vezes vos tenho ofendido, mas vós sois bom e misericordioso, e por isso vos suplico o meu perdão. É também verdade que não sou merecedor, mas confio em vossa infinita bondade. Essas súplicas todas muito compraziam ao Senhor, mas ele tardava em manifestar sua bondade para o santo, que sofria muito com essa perturbação, mas também se resignava e jamais deixava suas preces a Deus. Certo dia, mais angustiado e aflito do que nunca pela distância que separava de sua única fortuna, pareceu a José que ele não tinha mais forças para continuar. Com grande fé e confiança foi ao templo e se colocou em cadentes súplicas em favor da jovem Maria, que também se encontrava no templo, e pedindo que Deus se alegrasse com todos os merecimentos e virtudes por ela mostrados. Simultaneamente, ela também rezava por ele e tentava mostrar ao Senhor suas necessidades e o seu sofrimento todo. E Deus teve então por bem atender às súplicas de ambos e se manifestou com grande clareza, enchendo seus corações e espírito de luz e provocando neles um grande amor, e fez com que José ouvisse as seguintes palavras: José, fiel servidor e amigo, não há razão para temores, pois estou contigo e jamais te abandonarei. E te asseguro meu amor, meus favorecimentos e minhas graças. Ouvindo tais palavras tão doces, José se viu em um profundo estado de êxtase e passou um pequeno período de tempo completamente absorvido em profundo amor ao seu Deus, que penetrava sua alma com tanta condescendência. Em tal estado lhe foram revelados muitos dos segredos da divina sabedoria e ficou ciente de como Deus tratava as pessoas amigas para que elas crescessem ainda mais em seus merecimentos. Tomou também conhecimento de quanto Maria era prezada pelo Senhor e de que ela havia orado muito para que ele se manifestasse com suas graças, colocasse um fim àquelas suas tribulações todas. Ele agradeceu profundamente a Deus e a ele se dedicou totalmente outra vez. Pediu a ele se dignasse a recompensar a jovem Maria por toda a caridade que havia mostrado, e se afeiçoou ainda mais a ela, louvando ao Senhor e agradecendo sua bondade infinita. Concentrando-se profundamente no fato de ela nada ser, humilhou-se, humilhou-se e reconheceu toda a bondade de Deus, suplicando para que ele o assistisse e protegesse sempre. Havendo praticado todos esses atos e penitências, deixou o templo muito alegre, dizendo à semelhança do que Davi havia dito: Deus é muito bom para com os justos e para com os de coração puro. E à medida das muitas dores provocadas pelo meu coração, as tuas consolações aliviaram o meu espírito. E também muitos outros versos que eram aplicados conforme a situação. Nessa noite o anjo apareceu outra vez e lhe disse quanto havia comprazido a Deus a sua paciência e constância nas tribulações que havia tido, e que essas virtudes que ele mostrava iriam encher seu espírito de novas e maiores graças e merecimentos,
e também o estimulou para que mantivesse sempre essa constância, porque Deus, no decurso de sua vida, lhe destinaria outras e graves aflições, mas ele não deveria temer, pois ele o auxiliaria permanentemente e também lhe daria grandes alegrias. Com essas palavras, José, consolado e animado, se ofereceu completamente, preparado para sofrer, a fim de que seu Deus jamais o abandonasse outra vez. E o santo rendia graças ao Senhor através da prática de muitas virtudes, de sofrimentos, de desprezo pelas coisas de caráter transitório, de sua grande abnegação e de seu contentamento em ser desprezado por outros. Em razão de seu grande amor a Deus, José se tornou digno de admiração, mesmo entre os outros santos, pelo fato de que eles contavam com os conselhos e com o exemplo dado pelo Redentor, ao passo que ele, embora ainda não o tivesse visto encarnado e nem ouvido seus ensinamentos, se portava de forma excelente quanto à prática de virtudes e procurava a perfeição de todos os seus atos e ações. Vou diminuir um pouquinho o volume dessa música. José deseja a salvação e a felicidade de todos os homens. Deus estava muito alegre com o amor e a fidelidade demonstrados por seu servo José e o agraciava cada vez mais em razão de seus muitos merecimentos. Ele disso se aproveitava e se mostrava progressivamente mais digno desta apreciação, agradecendo continuamente a ele. Era muito frequentemente favorecido com estados de êxtases, nos quais lhe eram revelados muitos dos mistérios e segredos da essência divina, que muito enriqueciam seu espírito e inflamavam crescentemente seu amor por Deus. Entendia perfeitamente a grande satisfação que ele tinha em ser amado e servido com toda lealdade, mostrando um enorme desejo de que todas as pessoas se dedicassem a ele e também o amassem profundamente. Deus deixava que soubesse como a maioria da humanidade desperdiçava seu amor com coisas materiais e de natureza transitória, e o santo muito se penalizava, desejando suprir ele mesmo essas grandes faltas dela. Mas, reconhecendo sua incapacidade nesse sentido, dizia para o Senhor: ó meu Deus, por que somente eu tenho coração para dedicar-vos? Por que não sou dono de todos os corações para consagrá-los todos a vós, que sois nosso Pai e nos tendes criado com tanto amor e carinho? Sois o mantenedor de nossas vidas e elas dependem exclusivamente de vossa infinita bondade em conservá-las. Todavia, onde está todo este amor que vos devemos? Como podem as pessoas vos esquecer quando são somente o resultado de vossas mãos? Minha mente não entende porque elas vos deixam esquecido, ó Pai amantíssimo. Nestes discursos que fazia para o Senhor, o santo se enternecia e desejava que ele fosse amado por todos e que todos o servissem também. Deus muito se alegrava ao ouvir tais desejos de seu leal servidor, enchendo-o de doçura e fazendo com que ouvisse sempre sua voz em seu coração, e o santo, por sua vez, se absorvia completamente nessa doçura e delicadeza. José tinha também grande temor em ofender a Deus, oriundo do grande amor que ele tinha e o medo em desgostá-lo. Por isso suplicava ardentemente para que o Senhor o fizesse morrer, a ter que ser causa de qualquer insatisfação sua ou de ofensa à sua infinita bondade. Em certa ocasião, em que ele sentia esta emoção ainda mais forte, mais fortalecida, dirigiu-se ao templo para recomendar-se a Deus. Fez longas preces e, suplicante e em lágrimas, pediu ao Senhor que jamais permitisse a ele causar-lhe qualquer desgosto que poderia vir a ser causa de deixar
de conceder-lhe seu amor, sua amizade e suas graças. O Senhor o confortou e assegurou que ele não seria nunca privado de seus favores e seria mantido inocente até a sua morte. O santo não cabia em si de contente em razão dessas promessas e jamais passou um dia sem render graças a ele por essa garantia. Entretanto, jamais deixou também de acautelar-se em termos de que suas ações não o ofendessem, mantendo permanentemente estado de vigília e de temor. Esse medo, entretanto, era de si mesmo, pois não tinha dúvida alguma quanto à promessa que lhe fora feita por Deus, da qual estava seguro por ter muita fé no que ele lhe prometia. E sofria bastante ao pensar que nem todas as pessoas amavam e serviam fielmente a Deus, e muito mais ainda quando observava que elas também o ofendiam, às vezes gravemente, e chorava com amargura quando notava que o Senhor havia sido ofendido por elas daquela maneira. Uma vez mais o anjo apareceu e lhe disse estar o Senhor muito irado com as muitas e graves ofensas que continuamente recebia da humanidade em geral. O santo deveria aplicar-se então sobremaneira para que Deus perdoasse aquelas pessoas e não as castigasse severamente, como aliás mereciam. O anjo o informou também de que a jovem Maria também se dedicava a esse mister e com ele muito se alegrava, e que Deus atendia às suas súplicas e deixava de castigar os culpados. Foi o suficiente para que José redobrasse suas preces em favor daqueles pecadores, a fim de que Deus não lhes desse o castigo do sofrimento e da morte eternas. Às vezes o santo passava dias inteiros, e boa parte das noites também, chorando em razão daquelas ofensas e suplicando pelo correspondente perdão de Deus, e ainda mais para que ele iluminasse aquelas pessoas todas, para que os pecadores arrependidos se penitenciassem. Sabedor da existência na cidade de qualquer pecador ou transgressor da lei mosaica, orava intensamente pela pessoa e pedia a Deus que a conservasse no estado de retidão, e em variadas oportunidades conseguiu que suas súplicas fossem atendidas, merecedoras então das lágrimas que ele havia derramado, e dizia a Deus: ó meu Deus, sou um pobre miserável sem merecimentos suficientes para ser ouvido, mas desejo juntar minhas súplicas às da jovem Maria, porque sei que elas vos são agradáveis e também que são aceitas por vós. As minhas unidas às dela, com certeza serão de vosso agrado e atrairão vossa piedade para com aqueles que estão tão distantes de vós e a caminho da perdição, que vós vos digneis a iluminá-los e que eles reconheçam seus erros e recebam a graça da conversão de todo o coração. Estas súplicas eram muito do agrado de Deus, que em certa oportunidade lhe assegurou a respeito deste seu comprazimento para com elas, pois estando o santo a orar em preces pela conversão e arrependimento de um certo pecador contumaz, após muitas súplicas ouviu sua voz interior que lhe dizia: tudo o que me pedes será concedido. Na verdade, o pecador foi convertido e José rendeu suas graças a Deus e se mostrou preparado para sofrer todos os males porventura necessários para que o Senhor não fosse ofendido por pessoa alguma, e dizia: meu Deus, mandai para mim os castigos e punições necessárias para que as pessoas não mais vos ofendam ou desgostem. Estou plenamente preparado para sofrer por elas. Sabedor de que qualquer daqueles pecadores se encontrasse em agonia de morte, punha-se em lágrimas e preces para que Deus transferisse a ele as dores pelas quais ele deveria passar, dizendo: meu Deus, que jamais se perca qualquer das almas criadas por vós, a vossa imagem e semelhança. Com muita frequência o Senhor o atendia e até mesmo restituía a saúde de algum moribundo,
Mas o santo pagava elevados preços por tais graças, passando noites inteiras de vigília a orar e chorar. Acrescente-se a elas todas as penitências e mortificações que fazia por si mesmo, com vários dias de abstenções, nos quais se alimentava somente de pão e água. Em Jerusalém coabitavam as mais variadas raças e nacionalidades, inclusive as que não só desconheciam o Deus verdadeiro, mas que também adoravam ao demônio. O santo, muito condoído e todo em lágrimas, suplicava ao Senhor que mandasse logo o Messias e que aqueles povos todos pudessem conhecê-lo e adotar o caminho certo a ser seguido. José, mesmo ao executar seu trabalho diário, jamais perdia de vista tudo aquilo que lhe havia sido dito e permanecia orando durante todo o tempo e em súplicas ao seu Deus, que mantinha permanentemente em seu espírito. Havia memorizado todas as formas de súplicas anteriormente utilizadas pelos patriarcas e profetas, no sentido de que o Senhor enviasse ao mundo o prometido Messias. E também todas as preces que faziam para o próprio Salvador, no sentido de que viesse logo redimir o seu povo e o mundo todo. O santo se servia dessas orações, repetindo-as continuamente com grande fervor e fé, e as empregava também com ardor no templo, onde dizia: ó, benditos serão aqueles olhos que puderem ver o Messias encarnado, e benditos serão também aqueles ouvidos que puderem ouvir suas palavras divinas, e ainda mais abençoados serão aqueles que vierem a amá-lo e a servi-lo, e que a ele se entregarem completamente. Amor de José a Deus e ao seu próximo. O amor de José por Deus crescia tão extraordinariamente que ele se inflamava todo somente em pronunciar seu nome. Era cada vez mais desenvolvido seu desejo de realizar grandes atos para a sua glorificação, aguardando com muito entusiasmo aquela época em que, segundo informações do anjo, se entregaria completamente ao serviço do Senhor, e por esse motivo dizia: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando irá chegar o tempo tão feliz em que estarei todo a vosso serviço? Ó meu Deus, quando será cumprida a vossa promessa? Meu coração está pleno de desejo de entregar-se totalmente a vós. Ouvi as minhas súplicas e dignai-vos a atender este desejo. Estando ele certo dia no templo, realizando tais súplicas, ouviu aquela voz interior de seu Deus que lhe dizia, para o mais íntimo de seu coração: José, servo e fiel amigo, mantém bem teu espírito, pois em breve te consolarei e atenderei aos teus pedidos. Com tais palavras, foi tal o júbilo do santo que passou um daqueles seus estados de profundo êxtase, no qual lhe foi revelado estar Deus prestes a lhe conceder uma companheira de vida para que ele pudesse conversar sobre o Senhor e sobre os divinos mistérios que já lhe haviam sido transmitidos. Conforme o anjo lhe prometera, o Senhor lhe daria uma criatura para que conversasse e discorresse sobre as maravilhas da onipotência divina. À medida que Deus lhe revelava este fato, providenciava também para que ele tivesse uma visão antecipada das virtudes todas daquela que viria a ser sua esposa. Retornando a si daquele estado maravilhoso, o santo muito se alegrou com esse grande favorecimento. Humilhou-se perante o Senhor, o adorou e agradeceu profusamente a ele. Reconhecendo sua insignificância, dizia então: ó meu Deus, tão grande, tão inconcebível que sois, quem sou eu para merecer todos os vossos favorecimentos? E como vossa infinita grandeza se digna a tratar comigo, miserável, e me concede graças tão grandes? Posso compreender que vós vos tivesseis dignado a tratar com os profetas e patriarcas,
embora já tenha sido essa uma grande condescendência de vossa parte, mas que trateis também comigo, vosso mais vil servo, é fato maravilhoso. Como poderei corresponder a essa tão grande bondade e tão extraordinária atenção e a tanto amor? Ah, Deus meu, sou todo vosso, fazei de mim tudo o que desejais. Nada tenho a vos dar em troca que não seja a mim mesmo e todos os momentos de minha vida. Se eu possuísse todos os corações das criaturas do mundo, daria todos a vós e os sacrificaria em benefício do vosso amor. Meu Deus, que sois infinito, inefável, inconcebível, recebei esta pequena oferta deste vosso servo, que se dá a vós de todo o seu coração. O santo se humilhava por todas as graças que recebia e por isso se mostrava extraordinariamente grato ao Senhor e reconhecia a sua infinita bondade e condescendência, que não eram devidas a qualquer mérito seu, pois se considerava insignificante e não estando à altura de tantos favorecimentos divinos. Após ter recebido esta extraordinária notícia, José deixou o templo e foi para sua pequena oficina de trabalho, e lá rendeu novas graças ao seu bondoso Deus. Lá se viu tão absorvido e concentrado com o fato que por vários dias seguidos não conseguiu nem mesmo alimentar-se. Na noite seguinte, o anjo apareceu novamente e se congratulou com ele pelo acontecimento, assegurando-lhe também que receberia tudo o que lhe havia sido prometido já há vários anos em nome do Senhor. Exortou-o no sentido de continuar sempre rendendo graças a Deus por tudo o que ele lhe concedia. Uma vez acordado, o santo se apressou em agradecer a Deus, desejando animar todas as pessoas a louvarem o Senhor com os salmos de Davi. José recitava tais salmos não apenas em casos específicos, mas sim diariamente, pois o seu espírito muito se comprazia em recitá-los, e ele mais uma vez agradecia ao Senhor por haver concedido às pessoas uma forma de poderem agradecer. Dessa forma, o santo permanecia no aguardo do cumprimento das promessas feitas com toda a serenidade e à disposição da vontade divina. Ele chamava por elas, mas com clamor que não significava impaciência, mas apenas ansiedade. Jamais investigou o que quer que fosse, nem mesmo ousou pensar sobre a natureza do que lhe seria concedido, ou seja, de qual seria a companheira que Deus lhe destinaria, e muito menos sobre que atitudes ele deveria adotar. Tais problemas não o preocupavam em absoluto e ele esperava sereno e tranquilo pelas promessas que Deus lhe fizera com tanto amor e consideração, e dizia com frequência: que grande felicidade terei eu em conviver com a pessoa que o Senhor me destinar, para com ela conversar sobre sua grandeza, seu infinito amor e sua divina perfeição. Tal criatura irá dignar-se a conviver comigo e não desdenhará de minha insignificância, de minha pobreza, minha miséria e indignidade. Ó meu Deus, como sois bondoso para comigo, e como atendeis aos desejos daqueles que são fiéis e leais para vós. José dizia tudo isso em laudações e contínuos agradecimentos ao Senhor e recebia todos os favorecimentos e lhe era reconhecido em tudo e por tudo. À medida do crescimento do amor de José por seu Deus, aumentava conjuntamente seu amor ao próximo. Sofria muito ao saber das necessidades de determinada pessoa, especialmente quando não podia socorrê-la de alguma forma. Nestes casos, rezava fervorosamente para que o Senhor providenciasse o necessário. Muitas vezes ele se privava de seu sustento para atender aos pobres e aos mais necessitados. Quando recebia o fruto de seu trabalho, dava grande parte da soma recebida para os que se encontravam em situação de penúria.
Afligia-se muito com todos os que sofriam por algum motivo e suplicava a Deus para que eles os confortasse, perseverando em tais preces até saber que o Senhor o havia atendido. Ele, na verdade, desejaria poder prover as necessidades de todas as pessoas, espirituais e materiais, e dizia a Deus: Meu Deus, conheceis bem a minha pobreza e minhas deficiências, e também que não tenho condições de poder fazer pelo meu próximo tudo o que desejaria. Vós que sois pródigo em misericórdias e sois caridade e amor, consolai e socorrei os aflitos e os necessitados, pois tudo podeis. Eu me conformo em ser pobre e insuficiente, meu Deus, pois seis que sois poderoso e misericordioso. Portanto, eu vos peço que vos digneis a prover tudo o que está além de minha capacidade e de meu conhecimento. O Senhor muito se alegrava com estas palavras que eram proferidas pelo seu servo e atendia prazerosamente aos seus pedidos. O santo de seu lado agradecia profusamente, inclusive por parte dos favorecidos. E assim José atuava em favor dos enfermos e rezava continuamente pela saúde corporal dos mesmos e ainda mais pela saúde espiritual. Ele os visitava, os confortava e consolava e os animava para que sofressem as agruras de suas doenças com paciência e resignação. Agia desta forma somente com os mais pobres, pois com os mais abastardos, possuidores de riquezas, ele não o fazia, pois não ousava aventurar-se fora da classe à qual pertencia. Entretanto, orava também por estes, e eles, embora não o soubessem, se beneficiavam também com as suas preces. Continuamos num próximo vídeo.